E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Félix, eu sou da turma do professor Aquiles do semestre 2021.2, certo? E estou aqui mais uma vez com uma questão do Big Crude, uma questão do nível 2 agora, certo? E bem, antes de tudo vamos começar lendo o enunciado, certo? Eu já coloquei aqui no tradutor para fazer uma tradução o mais próximo possível do que seja pedido na questão, e assim a gente vai começar o passo a passo, certo? Vamos lá. O setor financeiro da empresa precisa de um relatório que mostre o ID e o nome dos produtos cujo preço seja menor do que 10 ou maior do que 100. Beleza? Então, como é que a gente pode fazer isso? Primeira coisa que a gente tem que ver, ele nos dá os esquemas das tabelas, certo? Primeiro ele nos dá uma tabela com os tipos das colunas que ele está nos dando da tabela, produtos. E depois ele nos dá uma tabela chamada de produtos, na qual vai conter o ID, o nome e as outras informações do produto que para nós não vai ser relevante, certo? E nos dá um exemplo de saída, de como seria a saída ideal. Bem, vamos seguir a trilha aqui da solução, que aí vai ficar mais fácil para me explicar para vocês. Primeira coisa, deixa eu pegar aqui o código, eu já deixei ele aqui, deixa ele pronto para evitar maiores problemas, porque quando você faz a solução no Bcrude, ele salva como você já resolveu a questão, mas ele não deixa você ver como você solucionou. Então, no caso, você tem que fazer de novo. Mas bem, é isso. O seguinte, o que a gente tem que parar para pensar nessa questão antes de mais nada? Primeiro, o que é que ele pede? Ele pede o ID e o nome de produtos que estejam numa faixa de preço que é menor do que 10 e maior do que 100. Se a gente for olhar aqui, quais produtos se encaixariam nesse patamar, vamos dizer assim? Se encaixaria o Tower Rounder, o Dinner Table, maior do que 100, e o Char, que é 210. Todos os outros estão abaixo de 100. E aí, bem, primeira coisa que tem que fazer é uma lógica da qual isso funcione. A gente poderia fazer um if e enquanto a gente fazia o teste, certo? Nessa tabela, e, por exemplo, poderíamos fazer um if enquanto o preço, por exemplo, se o preço for menor do que 10 e o preço for maior do que 100, deixa eu colocar entre parênteses aqui porque eu não estou programando em Python, então deixa eu colocar chaves. O que a gente poderia fazer? A gente poderia fazer com que uma variável recebesse o preço, por exemplo. E isso nós teríamos que fazer um for para fazer a iteração de todas as colunas. E isso seria um pouco mais trabalhoso. Sendo que existem operadores dentro da própria linguagem que nos ajudam a fazer esses testes mais facilmente, vamos dizer assim. Um desses operadores é o Between, certo? E esse aqui é o operador like que foi utilizado no vídeo anterior, e aqui está a explicação dele. E o Between, uma explicação bem rápida do Between. O Between é um operador usado para recuperar uma linha ou uma tabela cujo valor encontra-se em um intervalo especificado. Nesse tipo de consulta é muito comum quando queremos filtrar datas, por exemplo, e registros de determinados períodos, que é uma coisa que se encaixa com o que a gente precisa para esse momento, que é o seguinte: a gente tem um intervalo que é menor do que 10 e maior do que 100, certo? E nesse intervalo a gente tem que encontrar os valores que estão ali dentro. Uma forma seria essa que eu acabei de mostrar para vocês, fazendo um if,
iterando dentro da tabela, procurando ali dentro da tabela quais localizações estariam com essas características, certo? Porém, isso seria mais trabalhoso, iria acarretar em mais trabalho e, além disso, dependendo de como você fizer a codificação, aqui no Bcrude não iria rodar, certo? Porque o Bcrude trabalha com algumas formas de codificação já pronta. O programa ele testa seu código, se o seu código tiver igual ou parecido com a solução que ele já tem, aí ele vai dar o resultado como certo, beleza? Seguindo esse ponto de vista, e vendo a necessidade do que a gente precisa para resolver essa questão, eu fiz da seguinte forma. Primeira coisa, selecionar ID e nome, essas duas colunas, da tabela produtos, quando o preço não for, aí eu passo o intervalo, 10 e 100. Quando é que o preço não vai ser 10 e 100? No caso, não vai ser maior do que 10 e menor do que 100. Não vai estar naquele intervalo. Quando ele estiver nessas casas, por exemplo, 80, menor do que 100, maior do que 10. 99, maior do que 10 e menor do que 100. E Computer Desk é exatamente igual a 100. Só que para o nosso caso, ele especifica que tem que ser menor do que 10 e maior do que 100. Certo? Então, a faixa de intervalo que a gente tem o intervalo é 10 e 100. Tudo que for maior está ok. E tudo que for menor, deixa eu dar aqui. Tudo que for menor também está ok. Então, utilizando o operador between e passando, eu acho que, se eu não me engano é assim, qualquer coisa eu corrijo, mas se a gente passar esses dois parâmetros aqui, porque como é que funciona o between? Ele funciona com dois parâmetros que vão fechar o intervalo, e aí como a gente pede que ele não esteja nesse intervalo, então tudo que for menor do que 10 e tudo que for maior do que 100 não está dentro desse intervalo, o between vai nos dar como retorno. E assim, dessa forma, a gente vai ter todos os produtos que não estejam nesse intervalo, que no caso seria esses que eu já expliquei para vocês, certo? E agora que a gente já entendeu como funciona, é só submeter o código, esperar que o programa faça a leitura, correção. Como vocês podem ver, o código está correto. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, apertem o sininho para receber as novas notificações e até o próximo vídeo.